Bom dia, vamos iniciar esse segundo período da nossa 36ª reunião geral da AIBREB. Queremos convidar o pastor Citri para estar dirigindo esta programação. Bom dia a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós faremos a leitura de dois versículos, o 3 e o 4 de 1 Coríntios. Gostaria de convidar todos a se posicionarem em pé para fazermos a leitura. Logo após a leitura, convidar o pastor Emílio para nos conduzir a Deus em oração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Oremos. Pai querido, nós louvamos a Deus pela boa noite que o Senhor nos concedeu. Também, ó Pai, por este novo dia que o Senhor nos concede para que o Teu nome seja honrado e glorificado através do nosso andar. Agradecemos a Deus já pela noite de ontem e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando os trabalhos de maneira, ó Deus, que em tudo o Teu nome seja honrado e também glorificado. Pois oramos com gratidão ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Gostaria de convidar o pastor Mark Suzenberg para nos conduzir aí nos cânticos. Eu leio, mas depois eu leio um versículo. Tá, você quer que eu te chame para orar uma segunda vez? Bom dia, irmãos. As pessoas perguntam como que eu estou gostando de morar aqui em Natal, mas eu já estou falando bom dia, não estou falando bom dia mais. Eu acho que estou adaptando, né? Vamos cantar um hino de adoração a Deus. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Esse hino tem harmonia maravilhosa. Se você souber cantar o tenor, o baixo, canta. Vamos adorar a Deus com esse hino. Teus servos
Pastor Citri. Em Tito 2, versículo 11, 14, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Preciosa graça de Deus. E é esse o hino que nós vamos cantar. A preciosa graça de Jesus, um grande. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça, enfim, meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, ai, nele eu posso ver, é Deus e protetor, em todo meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Então em salvo agora irei ao santo lar do céu. Nós vamos cantar mais um, e eu quero apresentar, é número 11, Pelo Vale Escuro. É escrito por um brasileiro, o nome dele é Otoniel de Campos Mota. É claro que a música é de Gustav Holst. E Otoniel de Campos Mota, você pode procurar ele na internet. Ele foi um pastor presbiteriano. Nós perdoamos isso, porque o hino é muito bom. Ele também foi o segundo catedrático de português na USP. Ele foi membro da Academia Brasileira, não, Paulista de Letras. Esqueço que a cadeira que ele tinha. Se você tem o livro, você pode ver o que eu vou dizer, mas é tudo bom. Sabe uma coisa que eu descobri, que é muito mais fácil achar música sobre tristeza, sobre dificuldades e depressão, do que achar música sobre a volta de Cristo. Isso é fato, mas a última estrofe, todas as estrofes são boas, mas você tem que refletir um pouquinho. Na última estrofe ele diz: breve a noite desce, noite de Emaús. Como assim noite de Emaús? Imagina os dois andando, voltando de Jerusalém, a caminho de Emaús, confusos. Aí vem esse estrangeiro que não sabe de nada, e eles começam a falar com ele, e continua assim: e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo,
Ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Eu acho que isso descreve muitas vezes o que nós sentimos e o fato que Jesus Cristo vem ao nosso lado nos ajudar. Vamos nos colocar em pé. Talvez, eu imagino que é desconhecido a muitos, por isso que nós projetamos a música e até a última estrofe vocês terão. Talvez vão reconhecer a melodia, porque também tem um hino de Natal com essa melodia. Pelo vale escuro seguirei, Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, e meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas do Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Amém. Assentai-vos, irmãos. Meus irmãos, para dar mais tempo ao nosso preletor, e o tempo também seria mínimo, né? Depois do recesso, eu gostaria de combinar com os irmãos aí para nós tirarmos o parlamento. Meus irmãos da diretoria, me apoiem aí. Tem apoio. Então, irmãos, os favoráveis ser retirado do parlamento, nós dá mais tempo. Levanta as mãos, meus irmãos, com fé. Vocês tomaram café? Tá? Alguém contrário? Não há. Muito obrigado. Diácono, queremos então convidar o doutor Herman Capistrano. Ele é diácono da Igreja Batista Manancial, em Fortaleza, Ceará, médico neurologista e neurofisiologista clínico do Hospital Geral de Fortaleza, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, doutorando em Medicina Translacional pela Universidade Federal do Ceará. Queremos convidar
Para nos abençoar com esta palestra, o Dr. Hermani Capistrano. Bom dia, amados irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer o privilégio e a responsabilidade na pessoa do pastor Paulo Alves, que a IBREB me concedeu para falarmos de temas aqui tão importantes e tão essenciais para a nossa vida como crentes. E nós vamos ver por que isso é tão importante e por que isso é tão crucial, principalmente nos nossos dias. Mas só completando a apresentação que me foi feita, então, meu nome é Hermani, a graça de Cristo me alcançou ainda quando criança, numa cidade do interior do Ceará que se chama Boa Viagem. E até lá, Cristo tem me sustentado até aqui. E depois conheci a Fernanda, que vocês viram cantar ontem aqui à noite, com a irmã Josenísia, que é minha esposa. E com ela nós já temos 2 filhos, que é o Davi, de 4 anos, e o Gabriel, de 3 meses. Vocês devem ter visto aí os 2 correndo. Atualmente também sirvo ao Senhor como diácono na Igreja Batista Manancial, e Deus me deu o privilégio também de atuar como neurologista e neurofisiologista clínico ali no Hospital Geral de Fortaleza, que é o maior hospital clínico do Ceará, ajudando na formação dos próximos neurologistas e neurofisiologistas clínicos. E também estou com o desafio de um doutorado aí que está correndo. Mas é isso. Vamos agora orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos abençoe nesse tempo que vamos ter juntos. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque a Tua graça nos permitiu que chegássemos aqui. Suplicamos a Tua assistência para que em tudo que fizermos aqui, o Teu nome possa ser glorificado e possamos ser edificados pelo Teu Espírito. Assiste-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E como os irmãos vão observar durante os dias que virão, nós sempre vamos começar com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E hoje nós vamos começar com... Não está passando. Com o versículo que se encontra no livro de Mateus 11 e 28. A maioria dos versículos vai estar aqui para nós ganharmos tempo, em vez de nós estarmos abrindo, mas os irmãos podem conferir, está tudo certinho lá na Bíblia. E lá diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre... O passador está com... Agora foi. Pronto, esgotamento físico. O irmão pode dar uma... Nós vamos falar sobre o esgotamento físico hoje, o tão conhecido burnout, que nós conhecemos e que tanto tem nos assolado. Tanto aqueles que não estão trabalhando diretamente no campo, como também aqueles que estão nas suas vidas cotidianas. Muito do que eu vou falar aqui vai ser direcionado aos líderes e pastores, mas os princípios e a aplicabilidade geral vai para qualquer um de nós que segue ao Senhor e quer servir fielmente de forma integral, com corpo, alma e espírito. Então, agora eu quero mostrar algumas palavras a vocês, e eu vou pedir que possa, o próximo slide, por favor. E aí, trazendo esse conceito de burnout, a palavra em inglês, que eu estou pronunciando da forma portuguesa de se falar, e ela significa queimar até se acabar. Esse é o sentido original da palavra. Até se esgotar tudo que tem para queimar. E eu queria que vocês se concentrassem bem nas próximas palavras e ver se alguma delas se identifica com o que você está passando ou já passou. Por favor, pode passar. Sobrecarregado? Pode passar. Exausto? Pode passar. Estressado? Pode passar. Esgotado? A próxima.
paralisado. A próxima, afundado e vazio. Todos esses são sentimentos que a maioria de nós apresenta ou já apresentou durante a vida. O passador já... Tá. Obrigado. Todos esses são sentimentos que nós já passamos ou que nós vamos pensar, e eu queria saber se em algum momento ou atualmente você se reconhece em alguma dessas palavras. Então, eu acho que o passador não vai funcionar. Pronto. Vamos lá. E para os irmãos entenderem a gravidade e a extensão do assunto, embora aqui no nosso país a gente não seja muito bom em catalogar com números, mas uma pesquisa mostrou que 30% da população brasileira mostra sinais daquele esgotamento que nós falamos. Nós estamos atrás apenas do Japão, que é o país que tem um dos maiores índices de suicídio e de desespero do mundo. E lá, nos Estados Unidos, são melhores em catalogar, fizeram uma pesquisa com cerca de 1.000 pastores. E dos 1.000 pastores, 75% relataram que nos últimos 6 meses estavam passando por uma exaustão extrema e eles trabalhavam em média 55 a 75 horas por semana. Então, se nós pararmos para ver, a hora mais ou menos trabalhada no nosso país, que a CLT permite, é de 40 a 44 horas. Isso já dá uma média de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Nossos pastores trabalham de 55 a 75 horas por semana. E isso tem um impacto na vida deles. E muitos de nós, às vezes, trabalhamos isso também, isso tem um impacto na nossa vida. E é isso que nós queremos mostrar hoje para os irmãos. Pode passar, por favor. E aqui eu queria trazer aos irmãos um conceito que nós temos, às vezes, na nossa cabeça, que é meio cultural, que é o mito do pastor incansável. O mito daquela pessoa que tem que estar sempre disponível, que não é feita de carne e osso, que vai estar lá para toda hora que a gente precisar e que não precisa de descanso. Há uma tendência de nós idealizarmos os pastores e, às vezes, até mesmo nos idealizarmos como super-homens que não precisam de descanso. E isso gera alguns sentimentos que são muito cruciais para causar dano à nossa vida. Primeiro, o sentimento de culpa, porque nós não vamos dar conta de atender essa expectativa. Ninguém é feito de ferro, nós somos feitos de carne e osso e nós cansamos. E à medida que nós não entendemos os limites do nosso corpo, vão aparecendo esse senso de culpa por não atender às expectativas dos outros e, às vezes, a falsa expectativa que nós geramos sobre nós mesmos. E isso vira um ciclo danoso, porque à medida que eu tenho uma expectativa que eu não a atendo, eu me esforço cada vez mais para atender aquela expectativa e acabo trabalhando e fazendo mais coisas em busca daquele alvo que nunca será alcançado, e a exaustão e o cansaço só aumentam. E também isso vai gerar uma dificuldade para delegar tarefas, porque se eu tenho a expectativa de me mostrar como um super-homem que não tem fraquezas, que não se cansa, que está sempre disponível, eu vou evitar passar as atividades que poderiam ser passadas para outros e vou concentrá-las na minha mão, para que as pessoas vejam que realmente eu dou conta de tudo. E se muitas vezes nós pararmos para analisar a nossa vida, nós estamos vivendo justamente nesse looping, nesse espiral infinito, de tentar atender uma expectativa que nunca será alcançada. E na busca de atender essa expectativa, eu vou trabalhando e fazendo mais e mais coisas. Isso gera uma culpa. E essa culpa faz com que, em vez de eu parar e analisar, eu continuo procurando mais e mais coisas a fazer para satisfazer aquela expectativa falsa. E essa carga tem consumido muitos líderes. Pastores estão adoecendo e, pior do que isso, pode passar? Agora sim.
não há distinção de idade, experiência ou grau de maturidade. Desde o seminarista no primeiro semestre até o pastor com 40 anos de experiência, se não tiver cuidado e atenção a tudo que nós vamos falar aqui e aos riscos, certamente vai entrar no esgotamento físico e nós vamos ver o quanto isso é prejudicial para a nossa vida. E muitas vezes nós entramos nesse espiral por uma rotina insustentável. E essa rotina insustentável tem consequências, porque a vida ministerial e às vezes a nossa vida de trabalho é multifacetada. Nós precisamos fazer muitas funções. Por exemplo, no caso dos pastores, existe aconselhamento de casos difíceis, administração da igreja, lidar com o sofrimento dos irmãos enquanto trata de pecados de irmãos, lidar com o luto de vários irmãos, lidar com várias famílias na igreja e às vezes com a própria família. E dentro daquela característica que nós comentamos, a busca de atender uma expectativa e estar sempre disponível, acaba levando a negligenciar áreas muito importantes, como tempo a sós com Deus, estudo, oração e família e principalmente saúde. E as consequências começam na parte espiritual. Então, quando eu começo a assumir várias funções, começo a acumular trabalho, a primeira coisa que sai prejudicada é o meu tempo de devocional e o meu tempo a sós com Deus. O tempo da leitura bíblica, o tempo de oração, o tempo de estar só você e o Senhor, é o primeiro que perde. E principalmente os pastores que já lidam bastante com a palavra de Deus no preparo de sermão, às vezes vão deixando e esquecendo o seu tempo devocional e vão dedicando somente o tempo para o preparo de sermão, porque já não tem mais força ou então está cheio de coisa para fazer e não tem mais tempo de ter o seu tempo a sós com Deus. E nós vamos ver isso também aqui. E à medida que esse desgaste espiritual vai acontecendo, há implicações emocionais como consequências. O desânimo começa a aparecer, a irritação, você se torna mais intolerante para as coisas, e quando não se cuida disso, uma tristeza começa a aparecer. E aí então, as consequências físicas vêm junto. Tudo começa no coração, depois chega no físico. E nós vamos ver que há uma insônia, uma fadiga que não desaparece mesmo após uma boa noite de sono, dores pelo corpo, picos de pressão arterial e ansiedade. Então, existem alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos para identificarmos e analisarmos a nossa vida, para ver se nós não estamos entrando em um esgotamento físico, que pode gerar um esgotamento emocional e, por consequência, um esgotamento também espiritual. E o primeiro deles, como nós já falamos, é o cansaço físico contínuo. Então, existe uma diferença entre a exaustão de um cansaço e a síndrome do esgotamento físico. Quando você está cansado, normalmente, uma noite de sono ou um final de semana de descanso costuma ser o suficiente para reparar suas forças. No entanto, se os irmãos observarem que após um final de semana de descanso ou uma noite de sono bem dormida, não há essa sensação de se acordar descansado ou com as energias renovadas, ligue o sinal de alerta. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Podem ser vários fatores que nós vamos comentar aqui, inclusive excesso de trabalho. Dores físicas frequentes. Então, se você acorda ou passa o dia com muita dor, aqui na região do ombro, se você costuma ter dor de cabeça com frequência no decorrer do dia, se seus músculos doem constantemente e você não consegue relaxar, até sentado você sente seu corpo rígido, fique alerta. Isso é um sinal de que uma exaustão física, um esgotamento físico pode estar chegando. E às vezes nós nem nos damos conta, porque nós não observamos o nosso corpo na correria das nossas atividades. Falta de motivação.
Anteriormente, fazer atividades na igreja era algo prazeroso. Preparar um sermão era algo prazeroso. Conversar com os irmãos depois do culto era algo prazeroso. Estar em comunhão com os irmãos era algo prazeroso. Pensar em atividades, em conferências da igreja era algo prazeroso. Mas agora se tornou um fardo e se tornou uma mera obrigação. Quando nós perdemos a motivação para pregar, aconselhar, liderar, e aquilo vira um mero emprego, nós devemos estar alerta. Nós devemos estar alerta, porque um esgotamento pode estar se avizinhando e nós podemos estar na iminência de uma completa exaustão. A irritabilidade se torna patente. Então, por um mínimo contratempo, por exemplo, numa assembleia ou numa reunião com os irmãos ou até numa conversa, você já não consegue mais aceitar o ponto de vista contrário e já explode. Em tratar com os irmãos, você perde a capacidade de tolerar, ouvir e aceitar. E isso serve também para aqueles que não são pastores. Em casa, muitas vezes aqueles pais com filhos pequenos perdem a paciência com pequenas coisas que às vezes são de rotina de uma criança. Uma criança brincando na sala que faz mais barulho, parece uma bomba explodindo na cabeça. Ou uma birra que precisa ser corrigida, vira quase um caso de polícia. Então, se a sua paciência está diminuindo e se você está mais irritado do que o normal, isso é um sinal de alerta que deve ser observado. E aí a falta de motivação com a irritabilidade vai causando a automatização do ministério. E isso se reflete em qualquer trabalho que nós fazemos. A pregação e o sermão se torna um mero ressoar ou repetir de conhecimentos teóricos. É aquela expressão que falta poder vindo do púlpito. E às vezes a gente não consegue perceber que nossas atitudes, nossas ações, nossas pregações se tornam um mero conhecimento técnico, porque o nosso coração já não consegue mais passar a alegria e o poder do Senhor para os irmãos, porque nós não temos mais isso dentro de nós, devido ao esgotamento físico e à exaustão na qual nós estamos imersos. E, por fim, a perda da integridade. Quando a exaustão já está chegando quase no seu máximo, nós tendemos a esconder culpas, nós tendemos a colocar os nossos pecados debaixo do tapete e começamos a exagerar nossas conquistas, ressaltando aquilo que nós fazemos de bom, para que cada vez mais o que está de errado fique mais escondido ainda. E sim, meus irmãos, como Jeremias diz, o nosso coração é enganoso. E se nós confiarmos somente no nosso coração e não pararmos para ver, nós vamos cair fatalmente nisto aqui. Isto não é exclusivo dos pastores. Isso é exclusivo, isso se estende também a cada um daqueles que exercem atividades laborais no seu cotidiano. E uma das estratégias que Satanás usa para fazer... Obrigado, pastor. Uma das estratégias que Satanás usa no mundo moderno para evitar que nós pensamos ou reflitamos naquilo que está fazendo é nos enchendo de atividade. Quanto mais atividade aparece, mais você abraça e assim vai levando a vida numa correria e não tem mais tempo de parar para pensar e refletir no seu cotidiano. E nós vamos ver que as causas mais comuns de esgotamento começam justamente por um excesso de trabalho. Nós assumimos múltiplas funções e muitas vezes algumas desnecessárias. E aqui eu gostaria de falar aos pastores. Muitas vezes nós, no ímpeto de fazermos mais e mais coisas, assumimos funções burocráticas que não devem ser exercidas por nós. Por exemplo, levar uma ata ao cartório para registrar. Isso não precisa ser feito por você. Você precisa delegar essa função para outras pessoas que façam e o irmão vai se deter naquilo que é mais papel determinado de um pastor.
Por exemplo, a visitação de alguns irmãos doentes, eles podem ser feitas por outros irmãos. Em alguns casos específicos, o pastor pode, às vezes, comprar cestas básicas para ajudar outros irmãos. Também devem ser realizados por outros irmãos para que o pastor tenha mais tempo. Mas, às vezes, a gente, naquela ânsia de querer mostrar proatividade e atividade, acaba abraçando essas funções e acumulando funções com excesso de trabalho. Isso vai ser uma causa de esgotamento físico. A outra causa é uma pressão constante por resultados, como aquilo que nós já comentamos. Projetos aleatórios vão acontecendo e na ambição de fazer acontecer e mostrar atividade, nós assumimos responsabilidade demais. E às vezes nós temos o nosso ministério, nós temos um trabalho, uma função secular, um outro trabalho além do ministério pastoral, não que isso seja errado, mas a gente tem que buscar o equilíbrio. E às vezes acumulamos função de professor de seminário, presidente de várias comissões, e as coisas vão se acumulando, e perdemos a visão clara do que nós fomos chamados para fazer. E o esgotamento aí se inicia. A falta de limites em dizer não. Dificuldade para dizer não. Meus irmãos, é um desafio. É um desafio muito grande, isso eu falo na minha vida pessoalmente. Às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de dizer não para aquilo que a gente é chamado para fazer. Mas deixe-me antecipar uma coisa. Esse não que nós temos dificuldade para dizer, para aquilo que nós somos chamados para fazer, vai ser deslocado para algum lugar, porque o dia vai continuar tendo 24 horas. Então, se esse não que você deveria ter dito não foi dito para aquele convite de pregar em outro estado, ou aquela função que poderia ser feita para outra pessoa, esse não fatalmente vai parar no seu devocional com o Senhor, ou principalmente na sua família. Alguém vai receber esse não. Ele só vai mudar de lugar, porque o dia continua exatamente com a mesma quantidade de horas. Então, se você não fizer aquela atividade, ali outro lugar vai ficar sem fazer. A carga emocional é elevada. Nós sabemos que o ministério ele tem seus desafios e as suas agruras, faz parte. Lidar com sofrimento, com luto constante, se não for bem administrado com um descanso adequado, vai trazer o esgotamento. Falta de visão clara, como nós já fazemos, fazer acontecer, e questões pessoais não resolvidas. Cada vez que nós acumulamos mais e mais questões dentro do nosso coração, que não são tratadas pelo poder de Deus e a palavra de Deus, isso vai causando um esgotamento, porque as coisas vão se acumulando, e tudo isso vai gerando uma grande bola de neve. E nós temos exemplos bíblicos de personagens que mostraram que é bíblico descansar. E o primeiro deles é Jesus. Lucas 5,16 diz que Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, depois de falar para grandes multidões, expulsar demônios, multiplicar pão e peixe, curar enfermos, Jesus ele não emendava uma atividade com a outra. Nós vemos vários exemplos no Evangelho que Jesus se retirava para um lugar sozinho e orava e descansava. Então, o primeiro exemplo que nós temos é na pessoa do próprio Cristo, que mesmo Deus se fez homem e deixou o exemplo para nós. Mas ele também ensinou aos seus discípulos que eles precisavam descansar. Lá em Marcos 6,31 diz, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque os discípulos não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, nós vemos que Jesus, que é conhecedor do nosso corpo melhor do que qualquer outro, porque foi ele que nos fez, reconheceu a necessidade que os discípulos tinham de descansar.
E reparem que o descanso sempre era num lugar quieto, parado, um local de reflexão. Nós também temos outros exemplos. Elias, nós vamos passar por Elias nesses 3 dias em que nós vamos aqui falar. E Elias entrou num estado de exaustão tão grande que pediu a morte. Mas ele foi restaurado pelo descanso, como nós vemos no versículo 5 e 6 de 1 Reis, e ele foi cuidado pelo Senhor no versículo 12, quando o Senhor se apresentou a ele por meio de uma brisa suave. Então, Elias entrou no esgotamento físico justamente depois de enfrentar os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Então, nós vemos que lutas vão surgir, dificuldades vão surgir, mas se nós não tivermos a sabedoria do Senhor para fazermos como Jesus fez e orientou os seus discípulos, alternar momentos de grande tensão e momentos de grandes responsabilidades com tempos de descanso necessário, nós somos de carne e osso, meu irmão. Se o próprio Jesus Cristo descansou, se não tivermos o cuidado e a atenção de descansarmos, nós vamos nos prejudicar na obra do Senhor e vamos acabar cedendo para o esgotamento. Mas temos também outros exemplos. Moisés, ele se sentava de manhã e ficava até o final da tarde atendendo as pessoas. Em Êxodo e em Números nós vemos esse exemplo. E aí, o seu sogro, muito sabiamente, chegou lá e disse assim: você quer morrer? Quer morrer e quer levar ainda esse povo tudinho aqui para morrer? Fica uma mulher, um adulto, um velho, uma criança nessa fila infinita aqui, de 6 da manhã até 5 horas da tarde. Então Moisés ouviu o conselho de alguém mais experiente e aí separou os cabeças, os 70 anciãos, para que pudessem ajudá-lo a resolver coisas que podiam ser resolvidas de forma mais simples por alguém que não fosse o líder principal. E aquilo que fosse de mais importante era destinado a Moisés. E Paulo também, até num texto que nós lemos hoje, ele fala lá em 2 Coríntios 2:19 que foi algo acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança da própria vida. As tribulações, as provações estavam muito intensas. E aí no versículo 4 desse mesmo capítulo ele fala que é o Senhor que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, para nós conseguirmos sentir o consolo do Senhor e entender que Ele cuida de nós, é preciso que nós paremos. Veja como o Senhor fez com Elias. Ele colocou Elias para descansar e o tratou, depois da parte física, com pão e água e sono, com uma brisa suave, falando a Elias e restaurando a sua saúde. Então, esses exemplos nos mostram que um equilíbrio entre ministério e trabalho e a vida pessoal deve existir. Nós temos que lembrar que antes de pastores, os irmãos são filhos de Deus, maridos e pais. Essa é a ordem de prioridade. O ministério não pode entrar na frente nem da sua comunhão com o Senhor, nem da sua relação com a sua esposa, e nem na sua relação com seus filhos. O ministério com o Senhor, ele vai entrar depois disto, porque depois que nós casamos e temos uma família e temos filhos, é bíblico que eles devem ser a nossa prioridade. Porque aquele que não consegue cuidar da sua própria casa, vai conseguir cuidar do povo de Deus? Então, irmãos, primeira prioridade que nós devemos ter em mente, lembrem-se, o nosso primeiro ministério é a nossa casa e a nossa família. E geralmente é quem recebe o primeiro não, quando aquele não que nós devíamos ter dado para alguma atividade externa não foi realizado. Saber dizer não na hora certa é sabedoria e não fraqueza. Porque o sucesso ministerial, ele não é definido pelo tamanho da nossa igreja, mas pela fidelidade que nós temos ao chamado do Senhor
e ao cuidado que nós temos de nós mesmos e pelos outros. Então, se nós não tivermos essa verdade em mente, fatalmente nós vamos cair no esgotamento físico. E aqui eu queria trazer alguns conselhos gerais para se aplicar à vida dos irmãos. Alguns conselhos vão ser gerais, outros conselhos vão ser para os pastores, alguns conselhos vão ser para as mulheres dos pastores, e outro conselho vai ser para nós, ovelhas. Então, vamos começar aqui. O autocuidado físico vai ser essencial para que nós evitemos cair no esgotamento. E isso é bíblico também. Quando João escreve sua terceira carta, ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e os três estão interligados. Qualquer coisa que aconteça em uma dessas três esferas da nossa vida vai ter impacto na nossa vida e no nosso organismo como um todo. Então, não adianta a gente acreditar que só o cansaço físico vai ficar lá no corpo. Não. Assim como vai bem a tua alma, tenhas saúde. Então, a saúde física é importante. E quando Paulo escreve a Timóteo, nos seus conselhos, na primeira carta, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, é um cuidado completo, um cuidado integral. Não somente se preservar em questões de fé e doutrinárias, é se cuidar no seu corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo. E o exercício físico é a grande forma e a principal que nós temos, dentre todas as outras, com mais evidências de que funciona, para nós mantermos um autocuidado físico. Vejam que eu falei exercício físico e não atividade física, porque existe uma diferença. Atividade física é quando eu vou andando para um supermercado, quando eu estou fazendo as atividades dentro de casa, ou quando eu vou caminhar pelo centro da cidade. Isso conta como atividade física, mas não é o suficiente para cuidado com a saúde. O exercício físico é algo regular, orientado, bem formulado, com o objetivo claro de fazer atividade física. É colocar o tênis e ir fazer a atividade, seja na academia, seja caminhada, seja correr. E quanto eu preciso fazer isso por dia? Eu preciso fazer de 150 minutos, no mínimo, por semana de moderada intensidade, ou 75 minutos por semana de alta intensidade. E o que vai definir se é moderada ou alta intensidade é quanto a sua frequência cardíaca atinge durante o exercício. Isso é um cálculo que pode ser feito, a depender de cada pessoa, estatura, idade, peso. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a atividade física, ela é a única medida que isoladamente tem a capacidade de prevenir cerca de 40% a 50% das demências, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, obesidade, diabetes, hipertensão. E ela traz a liberação de várias substâncias no corpo, que por mais paradoxal que seja, durante o cansaço da atividade física, vai trazer benefício para todo o corpo, não é? E nós temos dois tipos de atividade física que nós devemos fazer. A primeira delas é a atividade de resistência. Nós sabemos que a atividade física que realmente impacta na nossa qualidade de vida, tanto de longevidade como de prevenção das doenças que nós falamos, é a atividade física de resistência aeróbico. É correr, bicicleta, esteira, caminhada rápida. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Porque às vezes a gente vai para a academia e quer só, como diz a expressão, puxar ferro, né? Ter músculo é importante. Mas a musculação com o objetivo de hipertrofia muscular e de força, ela não muda mortalidade nem morbidade, ou seja, ela não sozinha, ela não previne
as doenças que nós falamos. Então, se você quer ser musculoso, pode até ser, mas lembre que a carreirinha tem que estar junto, tá? Tem que ter atividade física aeróbica para prevenção de doenças cardiovasculares e para liberação das substâncias, endorfinas e várias outras que restauram o nosso corpo. Mas o treino de força também tem a sua importância. E aqui eu fiz questão de escolher essa imagem porque esse rapaz está treinando perna num aparelho que se chama leg press. E por que é importante? Existem dezenas de estudos, meus irmãos, que mostram que quanto mais massa muscular nas pernas nós chegarmos aos 60 anos, melhor será a nossa saúde física quando nós formos idosos. O idoso que chega com mais massa muscular nas pernas cai menos, fratura menos o fêmur, tem mais equilíbrio e anda melhor. Então, se você quer ser um senhor de 70, 75, 80 anos, firme na obra do Senhor, caminhando, indo para todas as viagens missionárias, entenda que não é contraproducente gastar tempo fazendo atividade física, porque se você cuida do seu corpo com aquilo que é bom, você terá mais força e mais vigor para servir ao Senhor. Então, a atividade física não é bobagem, não é besteira, é cuidado com o corpo que vai te ajudar a servir com mais vigor e mais fidelidade ao Senhor por muito mais tempo. E isso geralmente é negligenciado, né? Então, homens, não adianta ter bíceps, tríceps, deltoide forte, ó. Tem que malhar a perna, porque quem vai trazer proteção para você é os seus músculos da perna, tá bom? Eu sei que é até mais bonito, mas precisa treinar a perna. E não adianta também socorrer, nós temos que ter o equilíbrio, justamente para vermos esse impacto que a saúde pode trazer. Outro aspecto que nós devemos seguir é uma alimentação saudável. E aqui eu trouxe um prato de alimento para nós entendermos basicamente o que é uma alimentação saudável. Isso pode mudar de realidade para realidade. Se você está numa época que está treinando mais para crescer músculo, essa proporção pode mudar. Mas veja como geralmente isso é diferente. Carboidrato, arroz, batata, macarrão, farofa, deve ocupar 1/4 do nosso prato. Mas geralmente é o que vem assim embaixo, ó. Você enche o prato de arroz, aí por cima joga o feijão com caldo, a salada fica de lado e vem um pedacinho de carne desse tamanho. A proporção é 25% de carboidrato, de preferência o integral. Mas se não quiser também não tem problema, tá? 50% de vegetais entre cozidos e crus, porque a fibra dos vegetais, além dos nutrientes, vai ter um impacto muito grande na forma como esse alimento vai ser absorvido e vai ser distribuído pelo seu corpo. E 1/4 do seu prato, 25%, deve ser de proteína, entre a vegetal, que aí vai entrar a soja, os grãos, como lentilha, grão de bico, e a carne, que é a proteína animal. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia em todas as refeições, no café da manhã, no almoço e no jantar. Muitas vezes a gente tem a impressão de que se jantar uma bolacha creme cracker com chá, está fazendo um grande benefício à sua saúde, tá? Mas isso é um erro crasso. Deixa só me dizer, vocês sabem o que 3 bolachas creme cracker equivalem? 1 pão carioquinha. 1 pão. Então você vai perder tempo comendo 3 bolachas creme cracker. Além de ter um monte de gordura saturada que não me escuta. Então não vale a pena, e às vezes a gente erra por falta de instrução. Falta de instrução. Veja, aí tem gente que vai, vou comer só fruta, sou muito saudável, aí vai 2 bananas, um mamão, um abacaxi e um cacho de uva. Isso é açúcar que dá quase 1 quilo. Então nós precisamos ter sabedoria e orientação
Depois, se os irmãos quiserem, vou estar à disposição para ajudar no que for necessário, mas está facilmente na internet. Se você botar lá no Google, você vai conseguir uma orientação básica. Idealmente, pode procurar um nutricionista para também otimizar isso. Mas nós devemos ter sabedoria, porque a alimentação vai impactar muito naquilo que nós fazemos e naquilo que nós somos. Mas outro aspecto muito importante também que nós devemos pensar é o sal. O sal é responsável, o excesso de sal é responsável por 1,7 milhões de mortes por ano no mundo. As consequências do excesso de sal. E eu até peguei ali esse pacotinho de sal aqui, ó, que a gente vê. Ele tem em torno de 1 grama. O máximo que nós podemos consumir são 5 pacotinhos desse por dia em toda a nossa dieta. Tá? Dentro dos 5 gramas de sal, tem mais ou menos os 2 gramas de sódio, que é o que nós devemos consumir. E aí eu trouxe um exemplo de uma ficha nutricional de uma lasanha daquelas, da Sadia, da Perdigão, de 600 gramas, que a gente assim ama comer durante aqueles tempos mais agoniados, ou então porque gosta de comer mesmo, né? E aqui nós temos a quantidade, e essa porcentagem que eu marquei aqui é o quanto da porção de sódio que eu posso comer durante todo o dia tem naquele alimento. E aí nós vemos que tem 23%, mas aí onde está a pegadinha? Olha o que eles fazem. Na porção 100 gramas, sendo que a lasanha tem 600 gramas. Então, se você multiplicar 23 por 6, você em uma refeição só comeu 138% do sódio que poderia comer no dia todo. Então, já está devendo sódio para o outro dia. Fora todas as outras coisas que tem nessas lasanhas. Então, aumenta o risco de pressão arterial, de doenças renais crônicas, aumenta o risco de aterosclerose, de insuficiência cardíaca, de acidente vascular cerebral e um monte de outras doenças por causa do excesso de sal. Então, todos aqueles embutidos, né, calabresa, presunto, salame, sabe como é que é conservado aquilo? Com sal. Né? Depois você repara que fica com a sede danada depois que come. É o corpo te avisando, ó, entrou sal demais, agora vamos ter que se livrar dele. Então, meus irmãos, cuidado com a alimentação. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Efésios 5:29. Então, atividade física e alimentação corretas é uma forma de glorificarmos ao nosso Deus com os nossos corpos. Não é vaidade, é necessidade. Nós também devemos lembrar que nós temos alguns exames de rotina que nós precisamos fazer a depender da nossa faixa etária. A partir dos 40 anos, nós devemos fazer exames laboratoriais anuais, porque a partir desta idade, começam a aumentar os riscos do surgimento de diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, alguns distúrbios na tireoide, dentre outros fatores que podem trazer prejuízo para a nossa saúde se nós não identificarmos de forma precoce. Né? Então, ontem nós ouvimos falar sobre a doença renal crônica. Olhe, doença renal crônica tem matado muita gente. Se vocês fossem numa clínica de hemodiálise, vocês iam ver o tanto de gente que tem lá porque nunca tratou da sua pressão e do seu diabetes. E o rim entra em falência. E você vai para a hemodiálise. Então, cuidar desses exames laboratoriais precocemente, depois dos 40, nos ajuda a iniciar o tratamento ou até prevenir que doenças se desenvolvam. E assim, permanecer por mais tempo e com forma mais vigorosa no serviço do Senhor. Isso serve para todos. A partir dos 45 anos, todos devem ser submetidos a uma endoscopia e uma colonoscopia. Então, se você tem 45 anos e não fez esses exames ainda, anote aí. Quando terminar a conferência, eu vou marcar minha endoscopia e minha colonoscopia. Porque esses exames previnem
o câncer gástrico e o câncer coloretal, se realizados precocemente. Deixe-me lhes dizer, raramente o câncer coloretal, aquele do intestino, ele já surge como um câncer. Ele se inicia com algo que nós chamamos de pólipo, que é uma lesão benigna, que no decorrer, pasmem, de 3 a 5 anos, vai se transformar numa metaplasia, e depois de mais outros 3 a 5 anos, vai se transformar em um câncer. Então, eu tenho um prazo de 5 a 10 anos para que, se eu fizer uma colonoscopia, eu possa tirar o pólipo durante o exame mesmo e evitar um câncer. A endoscopia, da mesma forma, nós conhecemos que existe uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que, se ela não for identificada e tratada, ela tem um potencial carcinogênico gigantesco e precisa ser tratada. E essa idade reduz para 35 anos, se houver algum caso em família de primeiro grau, com câncer de estômago ou de intestino. Então, se você tem pai, mãe, irmãos ou tios que tiveram câncer gástrico ou câncer coloretal no intestino, de 45, essa idade vem para 35, porque são cânceres evitáveis, porque eles não surgem como câncer. Eles começam com lesões benignas que vão se transformando, e, se forem identificadas e tratadas, vão evitar o pior. A partir dos 50 anos, os homens devem procurar o urologista. Deixe-me lhe dizer outra informação. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata no Brasil. É o segundo câncer que mais mata no Brasil. E é um câncer absolutamente prevenível. Um exame de sangue e um exame físico regulares previnem essa tragédia. E como ele é muito silencioso, quando você deixa para procurar no sintoma, o câncer já está, às vezes, nos ossos, que é o principal deslocamento que a gente chama de metástase no câncer de próstata. E o tratamento é fácil, simples, se você identifica precocemente. Então, homens que não gostam de médicos, depois dos 50 anos, fez 50 anos, se você fez 50 anos e não foi na urologista, bote aí na sua listinha. Marcar a consulta com o urologista para cuidar da minha saúde, tá? E as mulheres, a partir dos 50 anos, vocês se cuidam bem mais do que nós, né? Porque costumam ir ao ginecologista, mas devem lembrar que após os 50 anos, não é só a mamografia que vocês precisam fazer de 2 em 2 anos, mas também densitometria óssea. Porque na menopausa e na pós-menopausa, os ossos costumam ficar mais frágeis, por uma própria consequência fisiológica da variação hormonal. E se a gente não trata essa osteoporose, lá vem fratura de fêmur, cai, fratura vértebra da coluna, e traz uma série de outras consequências danosas. Então, mamografia e densitometria bianuais para acompanhar. Isso pode mudar a depender das alterações que surjam nos exames que forem feitos da primeira vez. Depois, nós temos aqui também que falar aos irmãos sobre o descanso, que é outro aspecto muito importante que nós vamos detalhar aqui. O descanso, e nós fomos feitos para isso, deve ser diário, deve ser semanal e deve ser anual, nesses 3 aspectos. E nós queremos destacar isso porque descanso é uma ordem. Em Gênesis 2:2, também no versículo 3, nós vemos que o próprio Senhor descansou. Deus descansou. Em Êxodo 20, de 8 a 11, nós vemos que quando Deus vai apresentar os 10 mandamentos pela primeira vez, ele começa dando ordem: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do meu Deus em vão, mas ele começa com um verbo, vai lembrar o povo. Ele disse: lembra-te do dia do sábado. Então já era algo instituído. O mandamento, ele retomava uma ideia
que já deveria estar na cabeça do povo. É algo obrigatório. Imagine que você compra um aparelho e o manual de instrução diz: use 2 horas por dia e depois dê um descanso de 4 horas, porque senão o motor vai esquentar e vai quebrar. E você usa 10 horas no dia, no outro dia usa 10 horas, no outro dia usa 8 horas. O que é que vai acontecer com o motor? Vai queimar. E a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, inspirada por aquele que nos fez, diz: você precisa descansar, senão você vai queimar, vai pifar. E é isso que tem acontecido. Nós temos negligenciado o descanso. E o descanso, ele começa com um descanso diário. Ele deve ser um sono de qualidade, 7 a 8 horas por noite. Isso varia de pessoa para pessoa. Uma minoria muito pequena, não queira se incluir nessa minoria, a menos que você tenha certeza que está nela, precisa ali de 5 a 6 horas. Isso são pouquíssimas pessoas. A maioria de nós precisa de 7 a 8, e outras precisam de um pouco mais, de 9 a 10. E isso vai variar também de acordo com a idade, né? À medida que nós vamos envelhecendo, a necessidade do sono também diminui, porque o sono diminui. Mas, em geral, adultos precisam de 7 a 8 horas de sono de qualidade. E aqui nós queremos lembrar, botei essa figura bem emblemática, de algo que muitas vezes atrapalha o nosso sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, o famoso roncar. Meus irmãos, isso não é só roncar. Enquanto nós roncamos, acontece uma série de eventos no nosso corpo que são extremamente deletérias, porque falta oxigênio chegando ao cérebro, e no momento que essa ausência de oxigênio atinge um estado crítico, alguns núcleos cerebrais disparam um pulso para que você desperte. E com isso há um pico de adrenalina e de várias outras substâncias que aumentam de forma muito súbita a sua frequência cardíaca e a sua pressão arterial. Porque seu corpo precisa despertar para você colocar oxigênio para dentro, porque está tampando aqui na garganta. E aí cada pico de pressão e pico de frequência cardíaca que atinge seu corpo, as paredes dos seus vasos vão sofrendo microlesões. E elas vão sendo lesionadas no decorrer de semanas, de meses e de anos. De forma que dezenas de estudos mostram que quem ronca tem uma chance 2,5 vezes maior de ter um infarto agudo do miocárdio durante o sono, um AVC durante um sono, ser hipertenso, diabético. Então, todos nós já ouvimos falar: a pessoa acordou com um lado fraco. Ou a pessoa acordou, infartou e não acordou. Não é? E isso aconteceu, muito provavelmente, por uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, roncar não é só incomodar a esposa ou o marido, né, do sono e atrapalhar o seu sono. É uma questão de saúde séria que precisa, como nós já discutimos aqui o motivo. E é facilmente diagnosticada por um exame que se chama de polissonografia do sono, que tanto pode ser feito numa clínica onde você passa a noite lá, como você pode também fazer em casa, a depender da sua situação, e indicar que você use esse aparelhinho, que é o CPAP. Ele é um aparelhinho que você acopla no nariz e ele vai te dar a pressão de ar necessária para que você não tenha esse déficit de oxigênio. E, meus irmãos, o CPAP tem mudado a vida de muitos dos meus pacientes. Tinha paciente que há anos não sabia o que era um sono de qualidade, porque tinha apneia do sono e não sabia. E depois do CPAP, melhorou o trabalho, melhorou memória, melhorou qualidade de vida. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação de esquecimento frequente, de fadiga frequente, que não está guardando mais as coisas como deveria guardar antes, porque é durante o sono em que a memória ela se solidifica em algumas regiões do cérebro. E se eu não durmo direito, eu fico tendo microdespertares para colocar oxigênio para dentro que não está vindo, eu nunca vou conseguir aprofundar meu sono. Ele não vai ser reparador. E aí vem todas as consequências.
Nós devemos ter também a noção de dia de descanso semanal. O Senhor nos deu 7 dias, dos 7 dias, 1 deve ser de descanso mesmo. E a maioria dos pastores não podem descansar no dia que é o dia da maioria dos outros trabalhadores, do domingo, mas devem escolher um dia na semana, que tipicamente costuma ser a segunda-feira, para descansar. E nesse dia, os irmãos devem descansar mesmo. E às vezes a gente fica naquele negócio de descansar com o celular na mão e fica lá, ó, passando. Vocês não têm noção, meus irmãos, do que acontece no cérebro quando a gente fica na tela do celular passando, deitado e vendo. É um catatal de informação que vai passando e o nosso cérebro fica ligado e captando aquilo, e vai passando e super estimulado. Isso não é descanso. Descanso é descanso. Ler um livro, ter um tempo com a família, passear na praça, ter um jogo na sala de casa, um jogo de tabuleiro, conversar com os filhos, é descanso mesmo. E nós queremos ressaltar que o descanso ele vai nos lembrar que o Senhor está no controle e que nós não precisamos carregar os fardos sozinhos, porque a nossa força vem da dependência e da graça do Senhor. Muitas vezes a gente não quer descansar, porque a gente acha que se a gente descansar, a obra do Senhor não vai ser feita ou não vai estar completa. E aí, no orgulho próprio e no ativismo que às vezes nos acende, nós temos a tendência de eliminar o descanso, quando o próprio Deus, que é todo poderoso e tudo pode, que nunca dorme, deu o exemplo de que deve-se descansar. Nós devemos descansar. E também as férias anuais. Eu sou de um tempo, vi vários pastores que se vangloriavam que nunca tinham tirado férias na sua vida. Hoje eu vejo menos. Nunca tirei férias na minha vida, isso é uma besteira. Isso é coisa de que inventaram. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A cada 49 anos, o 50º ano deveria ser um ano que até a terra deveria descansar no povo de Israel. E eles foram negligenciando isso, até que veio o cativeiro babilônico, que durou quantos anos? Equivalente a quê? A todos os anos do jubileu, que o povo de Israel não tinha guardado como descanso à terra. E o Senhor queria provar o seu povo na obediência. Deixem a terra descansar e eu vou dar para vocês o que vocês precisarem. Mas o povo de Deus não quis ouvir. E aí, sofreu. Então nós devemos descansar na fidelidade do nosso Deus. A obra do Senhor, ela não vai parar, não vai se tornar mais infrutífera ou ineficaz, porque nós estamos obedecendo a uma ordem do Senhor. E outra coisa que eu queria ressaltar é que férias não é tempo de conferências em outras igrejas ou outros estados. Férias é férias. Não, irmão, deixa eu terminar aqui, aí eu vou. Né? Ou então pode até assim, antes das férias, aquele final de semana, antes das férias, você vai, faz a conferência, terminou a conferência, primeiro dia de férias. Descansem, meus irmãos. Descansem no Senhor, para que vocês evitem uma estafa, um esgotamento físico, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E um conselho que eu queria dar aos irmãos, que são líderes, e também aos pastores, que se sua igreja tem mais de um pastor, é importante que vocês alternem os dias de folga, para que sempre possa ter um pastor à disposição, enquanto o outro está descansando. Então não deixa todo mundo na segunda-feira, ou outro dia. Um fica na segunda, 2 ficam na terça, o outro fica na terça e vice-versa. E é importante que a igreja seja ensinada que o pastor é gente e precisa descansar. E aí eu fico mais confortável não sendo pastor dizendo isso para vocês, porque às vezes eles se constrangem. Não, então repliquem isso nas suas igrejas. Eles precisam descansar e nós devemos respeitar. E nós vamos falar isso mais
à frente. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse é o descanso que o Senhor quer nos dar. Nós não devemos também nos afastar da nossa disciplina espiritual. Como eu já falei, quando nós não damos um não para as coisas externas, a primeira coisa que geralmente é prejudicada é o tempo a sós com Deus. A oração, a leitura e a meditação, que é diferente do tempo do sermão, a preparação do sermão, não deve ser prejudicada e deve ser de vital importância, porque a vida espiritual precisa ser constantemente nutrida. Irmãos, a parte mais importante da nossa vida é aquela que só Deus vê. Muitas vezes, nós ficamos ansiosos por mostrar serviço e a vida com Deus está defasada. Mas deixe-me lhe dizer, o que importa é a parte que Deus vê. Então não negligenciem jamais, jamais, jamais. E eu sei que isso acontece porque há períodos que acontecem na minha vida e vai ter períodos que acontecem na vida dos irmãos. Satanás vai colocar diversos empecilhos e atividades para nós fazermos para que o nosso tempo de comunhão com o Senhor seja prejudicado. E isso vai trazer danos grandes, imensos para a nossa vida. E nós devemos ter cuidado com o ativismo. E aí está o exemplo de Marta e Maria, quando estavam servindo ao Senhor. É um exemplo muito precioso. Porque Marta, eu tenho certeza absoluta que no seu coração pensava que estava fazendo o melhor. Ela queria dar a melhor comida, ter a melhor casa arrumada, ter a mesa mais bem posta, ter tudo nos mínimos detalhes prontos para agradar a Jesus e dar o melhor para Ele. Maria também queria dar e ela percebeu que o melhor de tudo não era fazer coisas, mas estar aos pés de Jesus. Então, Marta chegou ao ponto de reclamar: o Senhor não está vendo que eu estou atarefada aqui, fazendo um monte de coisa para Ele atender, e essa mulher preguiçosa está aí a seus pés? Estava ocupada em muitos serviços. Mas Jesus fala: não, Marta. Você está muito ansiosa e muito preocupada com as coisas dessa vida. Maria escolheu o melhor, e o que ela escolheu não vai ser retirado, que é estar aos pés de Jesus. Então, às vezes, nós estamos tão ansiosos em fazer coisas e mais coisas e mais coisas para mostrar serviço, que nós esquecemos que o mais importante é estar aos pés do Senhor. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que o que fazemos para Cristo. Como eu falei, o tempo a sós com Deus, aquilo que só Deus vê, é muito mais importante. Corremos o risco de estarmos atarefados com as coisas do Senhor, mas não abençoados por isso. Marta estava fazendo o que ela achava que era melhor, mas Maria estava sendo muito mais abençoada naquilo que ela estava fazendo, porque ela estava aos pés de Jesus. Então, cuidado com o ativismo. Às vezes a gente acaba fazendo uma atividade, pegando outra, e aí fica tão atarefado e começa a dizer assim: ninguém nessa igreja faz nada, só eu que faço tudo, tão pouca gente que faz. Às vezes dá vontade de dizer assim: também você não deixa espaço para ninguém, você quer fazer tudo só. E acaba se tornando um murmurador e fazendo por obrigação. Então, irmãos, cuidado. Estar aos pés do Senhor é mais importante. Silêncio e solitude. Nós vamos passar por esse versículo de Salmos 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, em outros momentos também, mas nós precisamos de silêncio, porque o silêncio fala conosco, é no silêncio que Deus trabalha no nosso coração, como fez com Elias. E uma das estratégias de Satanás é deixar com que nós nunca fiquemos em silêncio e sós. Se eu estou no banho, tomando um banho, eu boto uma música no YouTube. Se eu estou cozinhando, eu estou vendo uma série. Se eu estou sozinho em casa,
eu boto um podcast para ouvir. E isso vai ocupando a nossa mente e impede que nós paremos para refletir no nosso cotidiano e na nossa vida. O silêncio, ele faz parte, ele é uma disciplina cristã que deve ser seguida, porque é no silêncio que o Senhor fala conosco. E por fim, eu queria lembrar aos irmãos que nós devemos ter um coração ensinável. Um coração ensinável, porque à medida que nós vamos nos tornando mais experientes, nós passamos por mais problemas resolvidos, nós temos a falsa impressão de que nós já estamos prontos e não temos mais muita coisa para aprender. Isso é um perigo de todas as profissões. Então, se o médico não tiver cuidado depois de 10, 15 anos de profissão, ele acha que já sabe muita coisa e, às vezes, na sua prepotência, esquece de fazer uma pergunta ou notar um sintoma crucial para mudar o diagnóstico do paciente. E ter um coração ensinável significa que nós devemos estar sempre prontos a mudar nossos hábitos e nossos costumes e aquilo que nós sabemos quando nós vemos que isto está errado. Porque muitas vezes a gente fica, ai, como eu estou cansado, estou tão cansado, não aguento mais fazer o que eu estou fazendo, e fica naquela autopiedade, na alta comiseração, e fica, reconhece que está, mas não muda. E é cansaço por cima de cansaço, e o coração vai ficando cada vez mais amargurado, e não muda. Então nós devemos ter um coração ensinável, para que nós possamos reconhecer esses hábitos de vida nocivos que trazem repercussões espirituais e mudar. E a palavra de Deus nos ensina isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, meus irmãos, ter um coração ensinável. Nós devemos orar ao Senhor para que dê-nos um coração ensinável, para que nós possamos mudar nossas atitudes. Nós devemos também lembrar que nós devemos delegar e buscar apoio. Nós já discutimos sobre o exemplo de Moisés. Moisés já estava na iminência de um esgotamento total. E aí seu sogro disse, está errado. Isso aqui você não precisa fazer. Existem irmãos, existem anciãos que podem te ajudar com isso. Então, faz parte do ministério pastoral ensinar a igreja a servir. Nós devemos ensinar aos irmãos que servir ao Senhor é um privilégio. Isso não é um conhecimento autodidata e nem todo mundo é proativo. Às vezes nós precisamos sair um pouco do conforto e dizer, irmão, você poderia fazer isso aqui? Esse ano o irmão poderia ficar responsável por essa parte da conferência? Porque é nesse momento em que às vezes muitos irmãos descobrem o privilégio de servir, não é? Então deleguem, distribuam funções, dividam atividades, porque isso vai trazer uma dupla bênção, vai aliviar a sua carga e vai ensinar à igreja o privilégio de servir ao Senhor. Então, sigam essas instruções. E também tenham amigos confiáveis. Eu vejo aqui a alegria dos irmãos se encontrando e com certeza vão conversar e vão compartilhar lutas e glórias. Isso é importante, é bíblico. Jesus teve a Pedro, Tiago e João, e Paulo teve a Barnabé, Tito e Tiago. Então é importante ter amigos para compartilhar as lutas, as vitórias, as dificuldades, porque é nesta comunhão que nós vamos sendo amparados. O Senhor usa nossos amigos fiéis para nos ajudar nas dificuldades. Nós também devemos ter uma revisão de prioridades. Rever prioridades com uma visão clara do chamado. Eliminar as atividades desnecessárias, permitindo ao líder renovar sua motivação e enfrentar desafios com foco e determinação. Então, Paulo diz que eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo para o prêmio da soberana vocação. Então, é saber dizer não. Dizer não, pedir sabedoria ao Senhor para aquelas atividades que eu devo ou não devo aceitar. Porque o não que eu deixo de dizer para uma área da minha vida, ele vai parar em outra área. E como eu já falei, geralmente é no tempo com o Senhor e principalmente também com a família que fica negligenciada. E nós devemos ter também essa noção de fazer o que o Senhor deseja
e não o que eu desejo. E eu separei algumas perguntas, 4, que devem ser sempre feitas em conjunto para tudo aquilo que nós fazemos. A primeira é: isso vai me beneficiar física e emocionalmente? Essa atividade que eu vou assumir me trará consequências espirituais negativas ou consequências negativas para a minha família? E depois de analisar tudo isso, analisar o meu físico, a minha família, o meu tempo a sós com Deus, isso vai de fato beneficiar o reino de Cristo? Essas 4 perguntas devem estar na nossa mente, para que nós não caiamos nessa perda de visão daquilo para o qual Deus nos chamou. E aqui, agora, com conselhos especialmente aos pastores, cuidado com a sua família. Nós entendemos que existem dificuldades inerentes ao ministério e que muitas vezes acabamos por negligenciar o cuidado com os nossos filhos e com a nossa esposa. Por isso que não é raro nós vermos muitos filhos de pastores que hoje em dia, infelizmente, estão distantes do Senhor, porque às vezes nós não tivemos sabedoria para lidar com as atividades, com a importância e o tempo que os nossos filhos, que os filhos e que a esposa e a família deveriam ter tido. Essa não é uma causa exclusiva, sim, mas isso conta muito. Então lembrem-se, não transfira também uma carga excessiva. As crianças, às vezes, elas escutam coisas que não deveriam escutar, problemas na igreja que não deveriam escutar. Às vezes é uma conversa entre pastor e esposa e as crianças estão por perto e o coração delas ainda não está preparado para ouvir certas coisas. E isso acaba afetando a forma como elas veem a obra do Senhor e traz impactos muito sérios para a sua vida como um todo. Então tenham cuidado. Não transfiram cargas excessivas, evitem conversar certas coisas perto das crianças. E por fim, gratidão e contentamento. Se nós perseverarmos na oração, vigiando com ações de graça por aquilo que Deus faz, certamente o nosso coração terá uma excelente imunidade e alegria quanto a tudo isso que nós falamos. E eu queria trazer um conselho também às mulheres de pastores que estão aqui, né? Não assumam muitos papéis na igreja ou muitas atividades. Vocês já são muito sobrecarregadas em casa com o cuidado pastoral que vocês têm que dar também ao seu marido. Para o ministério de um pastor funcionar bem, a casa precisa estar organizada, uma casa deve estar bem equilibrada e, como diz lá em Provérbios, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com a própria mão. Então evitem. Vocês devem ser engajadas sim na igreja, participar dos ministérios, mas não assumam todos os departamentos, o departamento infantil, o departamento de senhoras, o departamento de eventos, o departamento de atividades extras. Tenham cuidado, sirvam ao Senhor, mas peçam ao Senhor sabedoria, porque o ministério mais importante de vocês está no lar. E servir ao Senhor no lar é um serviço ao reino muito importante, para que seus maridos tenham a estabilidade de ter certeza de que um lar bem cuidado e bem equilibrado vai trazer menos uma preocupação para ele. E muito cuidado com a ilusão da mulher multifacetada. Eu sou mulher, eu consigo fazer 5 coisas ao mesmo tempo e vai dar tudo certo. Isso é um perigo em potencial. Porque uma hora fazer 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo não vai dar certo. Vai trazer sobrecarga. Fatalmente, sim, uma das 5, 2 ou 3 das 5 não vai sair bem feita, vai sair um sentimento de culpa, um sentimento de dever não cumprido. Não é raro que cheguem no meu consultório senhoras de 55 a 65 anos com queixas de que está esquecida de fazer as coisas, que deixa a panela queimar, que às vezes deixa a panela aberta, e eu começo a perguntar do cotidiano, e aí elas dizem, não, é porque eu deixo a panela no fogo e vou mandar uma mensagem no celular, e depois vou limpar a sala,
e em seguida eu estou escutando um áudio de uma mensagem que uma pessoa está falando. À medida que nós vamos passando as décadas, a nossa capacidade de atenção, e isso é fisiológico, ela diminui. E aí vai dar a falsa impressão de que você está esquecida e as coisas vão começar a acontecer de uma forma meio equivocadas, porque fica esse mito que a mulher consegue fazer 300 coisas ao mesmo tempo. E às vezes consegue mesmo, né? Vocês têm uma visão além do alcance, né? Deus deu essa característica para vocês, mas tenham cuidado para que esse dom não se transforme em fardo, né? Atentem-se a isso. E agora, para concluir, eu gostaria de dar um conselho àqueles que não são pastores, filhos de pastores ou esposas de pastores, de ovelha para ovelha, para que você também possa ajudar o seu pastor e a liderança da sua igreja a viver de uma forma mais saudável que glorifique a Deus. E o primeiro deles é: orem por seus pastores e pela família dos seus pastores. Eles precisam, antes de tudo, da graça e da assistência do Senhor. Passam por muitas dificuldades e muitos desafios. E a oração dos irmãos, muitas vezes, é que vai sustentá-los no seu ministério, para que eles possam seguir no propósito que Deus determinou. Valorizem o trabalho do seu pastor. Existem diversas formas de fazer isso. Uma delas é reconhecendo e comemorando, por exemplo, o dia do pastor. Existe o dia do pastor batista regular. Então, reconheçam, lembrem que ele tem dedicado a vida dele ao cuidado daquela igreja, do seu povo. Não é por você, é pelo chamado que o Senhor fez. Mas valorizem o seu pastor, para que ele receba esse consolo no coração. Certamente ele saberá receber isso com sabedoria e tenha uma injeção de ânimo para prosseguir no seu trabalho. Remunerem os seus pastores dignamente. Irmãos líderes das igrejas, irmãos membros, atentem a isso. Imagine você ter que lidar com uma série de problemas, pecados, discipulado, liderança, administração da igreja, e ainda ter que estar preocupado, porque o sustento no final do mês não vai ser suficiente para comprar o supermercado ou para pagar as suas contas. E às vezes os pastores precisam trabalhar fora da igreja para poder completar a sua renda, porque a igreja não tem a visão de remunerar dignamente o seu pastor. Se preocupar com o seu INSS, com a previdência quando ele se aposentar. Se ele recebe aquele salário da igreja, a igreja deve pagar o seu INSS com base naquele salário, não em um salário mínimo, como costuma acontecer em muitos casos. Porque ele está dedicando a sua vida e uma hora ele vai precisar parar. Ou às vezes ele adoece e precisa parar, e a igreja deve se preocupar com isso. Muitas vezes os nossos pastores também recebem nas suas casas os conferencistas, outros pastores, e passam 3, 4, 5 dias. A igreja deve estar atenta para ajudar financeiramente o pastor com o auxílio necessário para aquela visita que veio para servir a igreja. Porque às vezes o que ele já recebe mal dá para a família. E às vezes a gente ainda coloca uma visita na casa deles e faz de conta que não está acontecendo nada. Tenham esse cuidado e essa sensibilidade. Geralmente eles não vão falar isso, né? Mas como eu não sou pastor, eu tenho a liberdade de falar. O Senhor me deu o privilégio de, desde pequeno, ser muito próximo à liderança, e eu percebia essas coisas que aconteciam. E nós precisamos ser sensíveis a essa necessidade dos nossos pastores. E às vezes eles têm congregações e trabalhos que são distantes, 30, 40 quilômetros. E a igreja não ajuda com combustível. A igreja precisa ter sensibilidade para isso também. Ajudar o pastor no seu deslocamento para o seu trabalho da igreja. Então, fiquem com essas sugestões, esses conselhos sábios, que vocês certamente abençoarão muito e aliviarão muito da carga dos seus pastores. Por fim, respeitem o tempo de descanso. Não fica mandando mensagem, nem ligando para falar de problema que não é urgente no dia da folga do pastor. E por isso, pastores, é importante a igreja saber qual é o seu dia de descanso e ser ensinado assim, só vida ou morte. Se não for isso, terça-feira. Não é? Então, certamente, como médico, eu sei, às vezes os pacientes ligam para mim 2 da manhã, 3, 4, porque existem casos que são urgências, mas isso
é focal, acontece uma vez ou outra, não é rotina. E os pastores também sabem do seu compromisso pastoral de cuidar das suas ovelhas, e às vezes uma situação difícil, uma morte, acontece 3 da manhã e precisa estar lá. Eles sabem disso, tenho certeza. Mas não liguem, evitem mandar mensagem para os seus pastores no dia do descanso. É o descanso dele. Espera para o outro dia, 7 horas da manhã, você vai lá e liga. Tá bom? Então, nós precisamos ser ensinados a respeitar o descanso dos nossos pastores. Incentivem a participação e deem recurso financeiro para que seus pastores participem de conferências como essa. Dá gosto de ver o brilho nos olhos de vocês aqui, todos felizes, encontrando amigos. Isso é um tempo de refrigério, de revigorar, de recarregar as baterias, para que eles continuem nos guiando com amor e com cuidado. Aqui são ditas verdades que eles vão levar para o povo da sua igreja. Então, incentivem. Né? Felizmente, a nossa igreja tem esse hábito, e nós temos 2 dos nossos pastores aqui, graças a Deus. Então, levem esse costume para a igreja de vocês, porque isso é cuidado com nossos pastores, e eles se sentem amados por meio disso. Dividam as tarefas. Também não espere só que o pastor chegue para você e diga: irmã, faça isso. Esteja atento. Não tenho dúvida, sempre vai existir uma coisa na sua igreja que você possa fazer. Pregar um cartaz, entregar um folheto, distribuir panfleto, estar na mesa do slide, ajudar com o som, ajudar com as crianças. Não falta serviço. Ofereçam-se, estejam dispostos, porque isso vai ajudar em muito aos seus pastores. Tenham compaixão. Meus irmãos, os pastores adoecem. Os pastores também têm famílias que fogem da família nuclear, pai, mãe, tia. E eles adoecem e às vezes precisam de um cuidado maior da parte dele. Ser uma mão amiga e compreender que ele precisa de ajuda aliviará muito a sua carga. Então tenham compaixão dos seus pastores. Eles não são máquinas, eles são seres humanos com as mesmas fragilidades do que nós. E precisam que nós tenhamos esse cuidado e atenção para assisti-los também nas suas dificuldades. Cuidado com a crítica à família deles. O que eu mais vejo é crente falando mal de mulher de pastor e de filho de mulher de pastor. Os pastores, eles já são preparados a aguentar as chicotadas. Então, eles já sabem, além que o homem também ele é mais resistente a essas coisas. Mas se existe uma coisa que pega o coração do pastor e faz assim, que o sangue pinga, é ele saber que estão tratando mal ou falando mal da mulher e dos filhos deles. Isso dói demais. São 70 chicotadas assim, fácil. E desgasta o pastor. Porque traz uma preocupação que ele não deveria ter, em ter que agora cuidar e assistir a sua esposa e aos seus filhos nessas críticas maldosas e destrutivas. Então, se não vai ter o que falar de bom, engole a maledicência e entrega para o Senhor. Não fica falando mal de mulher de pastor, nem criticando o filho de pastor. Porque o filho do pastor está correndo na igreja. Tu viu o filho do pastor? São crianças normais, que têm dificuldades, assim como as minhas têm, as suas têm. E estão passando por um processo de serem educadas. Elas não são modelos para nós. O nosso modelo é outro. O nosso modelo é Cristo e a sua Bíblia. E se nós nos desviarmos disso e olharmos para pessoas, nós vamos acabar nos tornando maledicentes e prejudicando o ministério dos nossos pastores. E por fim, não sejam membros facciosos. Misericórdia, como tem gente que gosta de uma confusão. Meus irmãos, os nossos pastores já sabem, 2 Timóteo 3:12 diz que todos aqueles que querem servir ao Senhor piedosamente vão ser perseguidos. Mas deixe-me lhe dar um conselho. Não seja a causa dessa perseguição. Deixe que os ímpios façam isso. Nós devemos ser bênção na vida dos nossos pastores. Então, se você é daquele membro que na Assembleia adora causar, levantar críticas destrutivas e causar confusão,
Deixe-me lhe dizer uma coisa: você não está ajudando um reino, você está sendo instrumento nas mãos de Satanás. E não queira fazer isso. Seja um servo do Senhor e ajude o seu pastor, porque ser um membro faccioso só vai ajudar o reino das trevas e vai trazer prejuízos à igreja. Se você assim ore ao Senhor para que Deus mude o seu coração, e em vez de ser um membro faccioso que gosta de confusão, de polêmica, você seja um membro manso, que auxilie o seu pastor e coopere para o avanço da obra de Cristo. Essas as recomendações que eu tenho para vocês, para que vocês possam ajudar os seus pastores também e automaticamente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E existe um caminho para nós nos restaurarmos desse esgotamento depois de tudo que nós ouvimos aqui. Reconheça, dentre aqueles alertas, busque apoio, descanse no Senhor, descanse fisicamente, veja o silêncio, busque ouvir aquilo que Deus quer te falar. Reencontre-se na presença do Senhor, revisite o seu chamado e reavalie suas prioridades, para que você viva a vida integral a qual Deus te chamou, no propósito para o qual Ele te chamou, servindo com o que for de melhor para o Senhor. O esgotamento não é o fim. O Senhor é fiel para renovar, restaurar e reacender a alegria de servir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria nessa parte tão importante e essencial das nossas vidas. Amém. Queremos agradecer ao Dr. Herman pela excelente palestra. Certamente vai servir para todos nós, né? Repensar nosso dia a dia como pessoas e como pastores. Nós vamos ter um recesso, meus irmãos, para tomar um café, uma água, de 15 minutos. Quando for 10h32, nós estaremos voltando para formar as comissões, também para as associações, seminários, dar os relatórios. Temos então o nosso recesso.